Pode que toca palhaça. Estamos no ar com mais um Equilibrilho aqui para vocês que vão estar nos ouvindo nessa segunda-feira. E não somente na segunda-feira, qualquer dia que você for nos ouvir, seja através do podcast, seja no YouTube. Obrigado pela sua audiência. E hoje aqui no Equilibrilho nós vamos falar sobre algo que está muito em alta. Nem positivo e nem negativo, mas necessário. E quem vai estar abordando este assunto e falar, inclusive, o assunto é ela, Nil Silveira. Seja bem-vinda, Nil. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, Fernanda, estar aqui. É um prazer ter essa oportunidade, né, de estar falando de um assunto e um pouquinho da minha vida profissional e desse amor que eu tenho à educação num contexto geral. A Nil, gente, ela vai contar aqui para vocês um pouquinho das atribuições dela. Hoje você está como diretora de uma escola. Sim, de uma creche, de um CI. De um CI. Sim. Então, conta aqui pra gente um pouquinho dentro das suas especializações e o tema que nós vamos estar abordando. Então, eu estou diretora, né? Eu sou professora da rede do município de Palhoça. Há 10 anos eu estou diretora e eu percebo, né, diariamente o crescimento de descobertas das famílias, das crianças com transtornos, né? Com transtornos, com problemas psicológicos, até pela nossa vida, né? Por tudo que vem acontecendo no mundo, na sociedade. E as famílias, mais do que nunca, precisam hoje, né, dos professores, precisam do nosso conhecimento, do nosso acolhimento, para que eles possam lidar com esse problema e fazer com que a criança tenha um desenvolvimento com qualidade, que seja inserido na sociedade com qualidade, porque inclusão, no meu ponto de vista, é isso, né, não é arrumar a vaga, e sim fazer com que a criança se sinta feliz e interagindo com os outros amiguinhos. Então, esse é o meu hoje maior objetivo, enquanto cidadã, enquanto ser humano e enquanto professora, é fazer com que essas famílias sejam acolhidas, tenham o esclarecimento necessário, porque um filho, um neto, um sobrinho ter autismo ou qualquer outro tipo de transtorno não é um problema, em si, digamos assim, que é uma necessidade especial e que existem caminhos a seguir e que, com certeza, vai ser seguido de uma forma e eu vou estar ali do lado para poder orientar e ajudar essa família. Coincidentemente, antes de vir ontem à noite, passando ali, rolando ali o Instagram, e eu vi um post de um menino hoje já adolescente, e essa mãe filmando ele e dizia assim: meu filho, se tivesse uma cura para o autismo, um remédio, que você fosse tomar esse remédio e que você fosse estar curado, você ia tomar ele? Daí ele disse assim: não, mãe, porque eu não sou doente. Gente, aquilo me tocou de uma tal forma. Aí ele falou assim: até porque, olha só, um adolescente, autismo, e ele ali dentro das habilidades dele falando de uma forma muito esclarecedora, e a mãe se emocionou, ela não esperava essa resposta. E aí ele disse assim: até porque quem tem que tomar remédio é quem tá doente, e se as pessoas acham que eu tô doente, elas que têm que tomar um remédio. Então, aquilo, a mãe disse: meu filho, tu deu a melhor resposta. Ela nem esperava por aquilo. E hoje é muito mais comum do que nós esperamos. É cada vez mais comum, eu tenho visto, a gente ver crianças com autismo. Então eu fico imaginando, antigamente, que já existia, mas essas crianças eram tratadas, então, de que forma? Então, pelos estudos, né, eu tenho me dedicado há alguns anos, porque eu sei que eu tenho muito ainda que aprender, mas eu estou estudando bastante, fazendo cursos e pós-graduações e tentando me especializar cada vez mais para poder entender. Mas em 1960 já teve, né? Tem uma história onde teve uma divisão de bens de uma família e a pessoa, ela repetia tudo o que falavam, que é a ecolalia, né, que eles falam, que é o repetir as palavras. E ali eles achavam que ele era louco, né? As crianças que não conseguiam desenvolver nas escolas, que eram taxados como burros, como incapazes, e, na verdade,
com certeza já eram crianças autistas, que realmente não é uma doença, né? É uma disfunção, é um distúrbio dos neurônios, onde existe esse tratamento, existe a forma de trabalhar para que essa criança consiga entender, consiga viver, consiga interagir e estar dentro da sociedade. Basta realmente conhecimento. E o que eu percebo muito é que a própria família, às vezes, tem esse preconceito. A própria família se assusta quando um professor, porque geralmente as crianças estão sendo mais observadas porque a educação infantil tomou, né, uma proporção maior. Antes a educação infantil não existia tanto, a educação infantil, as creches, né, eram mais cuidadoras. Hoje em dia as creches faz parte da educação e os professores estão formados e capacitados para isso, e a gente percebe quando o desenvolvimento não está de padrão com a idade. Então nós chamamos a família, a gente conversa, e muitas famílias não aceitam aquele nosso chamar, né, aquele nosso conversar com eles. Então é isso que a gente precisa realmente. É bem como esse adolescente falar, quem precisa tomar remédio é quem não aceita, é quem não entende, é quem vê isso como um problema. E hoje as escolas, elas não estão, infelizmente, preparadas, né? Eu já tinha conversado com a Nil sobre isso, e a forma ali que nós nos encontramos, eu passei para ela. Eu tive um irmão que faleceu aos 21 anos, aos 10 anos, né? Desde o nascimento, a minha mãe já sabia da doença, né? Já tinha feito exames, enfim, e que aquilo iria acontecer. Ele tinha uma doença chamada distrofia muscular de Becker, e aos 10 anos os nervos começaram a ir atrofiando até que chegou ao nervo cerebral, e aí ele teve uma parada, né? Sim. Mas eu sempre digo que eu aprendi muito com o meu irmão, o quanto ele estava sempre feliz, o quanto ele viu ali o nascimento dos meus 2 primeiros filhos, e ele via e brincava com eles de igual ali como tio, mas brincando, né? Porque a mentalidade daí já vai, eu acredito que ele vai regredindo daí pela questão, né, também, de não ter um acolhimento escolar, porque nós não encontramos um acolhimento escolar. Sim. Eu estudei numa escola particular, e essa escola, infelizmente, não sabia como tratar o meu irmão, e aí chegava no recreio, meu irmão, ele estava atirado na cadeira de rodas, literalmente, ele estava na cadeira de rodas, sozinho, em sala de aula, e eu ia pro recreio e dizia, eu não quero meu irmão lá sozinho, e eu ia lá, ele triste, na janela, vendo as crianças brincar, só de falar, me embarga, porque era algo muito triste de ver. Como que você lida com isso hoje? Então, assim, nós temos projetos a seguir, né? Da Secretaria da Educação, projetos maravilhosos, inclusive preparados por profissionais muito capacitados. E nós, professores, por mais que a gente estude e se capacite, a educação é dia após dia, porque a criança nos ensina muito mais do que aprende com a gente. Né? E lidar com transtornos, lidar com deficiência, realmente é muito surpreendente as respostas deles, o convívio deles. Mas o que eu sempre peço para todas as professoras hoje, eu enquanto diretora, né, que quando chega alguma criança, a princípio já diagnosticada, que tenha aquele acolhimento, né, que faça com que os amiguinhos estejam com eles, tentem, como é que eu posso falar de uma forma simplificada, trabalhar de uma forma com que a criança realmente interaja e se sinta feliz. Porque eu acho que qualquer doença ou qualquer problema ou qualquer técnica, se a gente colocar sempre o amor, o respeito e a empatia, a gente precisa, de uma vez por todas, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da família, se colocar no lugar do outro para que essa criança se sinta feliz. Então, jamais, assim, é algo que é muito triste e avassalador. É ver uma criança no cantinho, não querendo brincar, não querendo interagir, com medo daquele local, dos seus amigos. E a gente procura diariamente não deixar com que isso aconteça nessa instituição que hoje eu trabalho. Que legal. É um dos nossos objetivos, né? Como eu falei, sempre respeitando o que vem da Secretaria da Educação, né, porque somos subordinados a uma secretaria e tem também essa humanização em relação vindo de lá, mas a gente sempre procura tentar se adequar àquela situação para que aquela criança se sinta o mais acolhida possível. E quando a gente percebe que não é algo que a gente realmente não está dominando a princípio, a gente tem o AEE, né, que é a assistência especializada
dos profissionais que vêm também nos orientar. A gente conversa muito com a família. Nós estamos agora com um caso bem intrigante na nossa instituição, que a mãe está participando de uma forma bem ativa para que essa criança se interaja, seja feliz e se sinta membro da instituição e principalmente na sociedade. Isso é muito importante, né? Hoje você não somente está como diretora, mas você também está como mentora de pais de crianças especiais. Pais e familiares de crianças especiais. Sim, posso falar? Claro. Assim, Fernanda, eu desde criança, quando eu digo criança, desde os meus 3, 4 anos de idade, isso eu lembro, porque às vezes eu falo de situações e a mãe diz assim, como é que tu lembra? Se tu tinha 3 anos, minha filha, como é que tu lembra dessa situação? Mas eu lembro de muita coisa da minha infância. A minha infância não foi uma infância de riquezas em termos materiais, mas de muita riqueza, de muito amor. A minha família sempre teve muito amor. Falar da minha família me emociona, isso aí não tem como. O meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minhas 2 irmãs, a gente sempre teve muito amor. O meu pai, ele perdeu o pai dele muito cedo e ele não pôde se alfabetizar, ele não pôde estudar. E eu sempre tive dentro, assim, eu via para ele pegar ônibus, a mãe ia junto para ajudar ele a qual ônibus ele deveria pegar. Ele é pescador, então ele anota os peixinhos que ele pesca, quantos quilos, quando ele vende, ele sempre pedia ajuda para alguém e eu não entendia até então, e ele sempre dizia que eu ia ser a professora dele. Ele beijava na minha cabeça quando eu ia dormir, eu sempre pedia a bênção e peço até hoje a bênção para os meus pais. Eles vai ser a minha professorinha, minha filha. E eu sempre estimulei e sempre tive um grande sonho de alfabetizar o meu pai, ensinar o meu pai a ler, a conhecer as letras. E isso deu certo, graças a Deus. O meu pai hoje ele é alfabetizado. Então, o meu propósito enquanto professora foi esse, né? Me tornar professora. E ter esse objetivo de fazer sentido na vida de alguém sempre mexeu comigo. Às vezes eu sou uma pessoa um pouco ríspida, um pouco agressiva, digamos assim, nas minhas palavras e nas minhas atitudes, mas não é por mal. Eu queria muitas vezes ter o poder de fazer as pessoas sentir o que eu sinto, não ouvir o que eu falo. Mas esse poder eu não tenho. Só que quando a gente se aproxima de Deus, a gente para de se preocupar com isso. Então, assim, eu queria que as pessoas entendessem que quando eu brigo, quando eu questiono, quando eu bato de frente, é para o melhor. É porque eu quero que as pessoas vivam bem. Eu quero que as crianças sejam atendidas, eu quero que as crianças sofram o mínimo possível. O mundo lá fora é muito triste, então que a escola seja um lugar de amor, um lugar de qualidade e um lugar de aprendizado mesmo. Então, hoje, eu estar mentora, eu poder conversar com as famílias, olhar no olho dessa família e ouvir ela dizer, eu não aguento mais, eu estou no meu limite. Eu não aguento mais receber, não. Eu não tenho como contratar um neurologista. Tá complicado, é muito caro. E eu poder auxiliar aquela família, eu poder explicar, dar material para que eles leiam, para comparar o comportamento do seu filho com o que está escrito e tentar, de alguma forma, auxiliar aquela família a conseguir aquele atendimento e a seguir com o tratamento para que a criança tenha qualidade. Isso está me dando muita satisfação diariamente. Isso eu já vinha fazendo de uma forma bem oprimida, de uma forma quietinha, digamos assim. Até que o Papai do Céu me apresentou, né, você... E lá na TAI, e eu tenho certeza que nada é por acaso. E a gente conversou e tu, enquanto profissional, percebeu que o meu problema não era emocional num contexto geral, e sim relacionado ao meu profissional. Então, hoje eu estou conseguindo estar mais liberta, conversar mais e mais atrás, ajudar muitas famílias. Não penso no retorno financeiro, se ele vir será muito bem-vindo, mas a minha proposta e o meu propósito com o Papai do Céu é que eu possa realmente fazer com que essas mães, com que essas famílias possam dar qualidade para os seus filhos e viver em qualidade. Que eles consigam os seus tratamentos, que por sinal é por direito, né? Não é uma obrigação. A gente tem que ter essa consciência que quando um pai vai no médico, vai num posto de saúde, vai num hospital, que não é bem tratado, a gente não vai porque quer, eles não estão indo porque eles querem ir, e não é um favor, é uma obrigação, são os nossos impostos, é o nosso direito.
e que eles lutem, que eles não desistam dessa luta, porque os professores e os profissionais relacionados a isso, que são muitos envolvidos, é fonoaudiólogos, é terapeuta ocupacional, é professores de educação especial, é neurologista, é psiquiatra, é uma imensidão que fico até meio com receio de falar para esquecer de alguém, mas é uma imensidão entre serviço social, saúde e educação que precisam se unir para dar suporte a essa família, mas a família é a base. Não adianta a escola, não adianta o profissional de saúde passar o tratamento, querer fazer acontecer e não acontecer se a família não seguir a risca, né? Hoje tem um tratamento que ele é cientificamente comprovado, que é o ABA. Eu estou tentando me especializar. Amanhã, inclusive, eu faço um curso com a Luciana Barbato, uma psicóloga muito conhecida nessa técnica, que é de comunicação e desenvolvimento, né? Com autismo e com várias outras deficiências. Eu estou tentando me especializar para também poder estar aplicando onde eu trabalho, para poder estar contribuindo também. Então, que a família siga o que os professores passam, o que os profissionais passam para eles, porque lá na frente eles vão colher bons frutos. Por mais que hoje seja um tratamento realmente, digamos assim, eficaz ao ponto de ter todos os profissionais envolvidos, é um custo muito alto. Porém, eu tive, já te interrompendo, não te interrompendo, mas já te interrompendo. Eu tive um caso, né, de uma família, enfim, que eu dava mentoria. Sim. Né? Iniciamos ali pela mentoria de casal, até que se torne a mentoria familiar. E aí chegou um caso em que eles não perceberam o autismo da criança. Eles achavam que a criança podia estar com qualquer coisa, que a criança era uma criança que só incomodava, porque puxou o pai do fulano, puxou o pai do ciclano, porque essa criança tem o cão no corpo, sabe? Várias coisas nesse sentido, e eles não sentiram a criança. Tem pais que, infelizmente, claro que ali estava muito relacionado, olha como é importante essa questão familiar, né? Essa assistência que Sim. você vai dar. Porque ali naquele caso, estava relacionado a uma briga conjugal em que eles não conseguiam se entender, e uma vez não se entendendo, eles não conseguiam perceber a necessidade dos filhos. Uma vez resolvido a necessidade conjugal, né? Obviamente, eles conseguiram enxergar a necessidade dos filhos. Mas eu acredito que você receba muitas crianças que elas são agitadas, sim, muito mais que o normal, porque existe um problema familiar ou porque, né, infelizmente, os pais eles não perceberam isso. Sim. Você consegue ter esse tato de perceber já logo? E como que você faz para chamar a família nesse caso? Então, Fernanda, é o que eu digo, assim, ó, o dia a dia. E através de muito estudo, de muitos estudos, a gente vai... Hoje eu percebo que eu sou muito mais sensível a ter essa percepção do que eu tinha antes, né? Um grande problema, além do autismo hoje é o transtorno opositor do desenvolvimento, que é o TOD, o famoso TOD. O TOD está sendo desenvolvido devido à frustração da criança. A esses pais mesmo, que da fala, da briga excessiva, da fala do brigar, pega o telefone e não dá tanta atenção devida àquela criança. Ai, eu fico doida. Me desculpa, eu sei que tem bastante cristãos que me ouvem. Gente, parem de dar celular para seus filhos dentro da igreja. Gente. Eu acho isso feio. Me desculpa, eu sei que vocês vão apontar o dedo, vai encher de comentários, talvez me xingando, mas olha só. Meus filhos, eles cresceram ali dentro sem celular. Então, se você dá atenção para a criança, sabe aquela coisa, ensina o teu filho no caminho que... Aquela coisa não, aquela palavra de Deus, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e ainda quando for grande ele não se desviará. Hoje meus filhos estão adolescentes e todas as palavras que eles ouviram serviram de alimento. Eles têm as experiências deles, é claro, eles têm as vivências deles, a salvação é individual, mas cada palavra que foi gerada no coração deles, que foi ouvida, eles lembram até hoje, eles lembram de situações da igreja, eles lembram de situações da escolinha dominical, eles Sim. lembram. Então, os pais que dão celular acham que é porque a criança não está ouvindo o culto. Gente, Sim. a criança, ela ouve e ela grava isso. O subconsciente deles é incrível. É uma esponjinha. E aí você vê a criança lá no momento que ela poderia estar se alimentando, porque a responsabilidade dos pais é também ensinar o filho no caminho que ele deve andar. Sim, com certeza. E aí a criança tá lá com o celular na hora do culto para ficar quietinho. É assim, não ó. sei o que tá acontecendo. O que a gente não pode esquecer nunca é que assim, ó, nós temos fases na nossa vida. A gente só vai ser criança uma única vez na vida.
Então, a gente não pode desperdiçar. Então, essa coisa da criança querer ficar caminhando, ou ficar falando, ou ficar, entre aspas, enchendo o saco, o adulto não está tendo mais paciência com a criança. E quando eu falo adulto, eu me coloco nesse meio, porque eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E, às vezes, eu me vejo perdendo literalmente a minha paciência, né, também em relação a eles, porque eles estão sendo criados num mundo de total, eles estão sendo estimulados a todo momento. Né? Na nossa época, não tinha tanto estímulo como hoje tem. Então, nós precisamos, sim, ter um pouco mais de paciência. Respirar 10 vezes. Só corrigindo o que eu falei ali do TOD, que é transtorno opositivo desafiante. Eu falei desenvolvimento, é desafiante. O TOD, ele tem técnicas. Ele tem técnicas de respiração, ele tem técnicas, muitas vezes precisa, claro, da questão da medicação, né? Mas ele tem técnicas que a gente pode aplicar. E essa é uma das minhas intenções, é passar essas técnicas para as famílias procurar tentar fazer com que realmente consiga o equilíbrio dessa criança, porque esse transtorno, ele deixa a criança altamente agressiva. Respondona, agressiva, de bater num amigo, de não querer dividir, muitas vezes confundido com transtorno de espectro autismo, né? Porque antes eles não sabiam muito o porquê vinha, né, a criança autista. Devido a muitos estudos, hoje eles já sabem que 80% é genética, né, seja de vô, bisavô, tataravô, mas é genética. Parte da nossa vida toda é ligada à nossa Isso, justamente, né? Então, é genética. E depois tem a questão de gravidez tardia, uso de medicação, né? A alimentação, né, também influencia muito, né, a grávida, a questão da alimentação na gravidez. Isso para mim foi uma surpresa também. Nossa, a questão ali do útero também. Então, realmente ir atrás. Ah, mas é muito caro fazer curso, é muito caro fazer pós, é muito caro estudar. Não, gente. O YouTube, usem o celular para isso. Sabe? O YouTube, ele dá uma imensidão de todos os cursos que eu estou fazendo, muitos é de forma gratuita. E eu estou tentando pegar manual, eu estou tentando pegar bastante material e distribuir para essas famílias e conversar com essas famílias, para que eles leiam, para que eles estudem, para que eles comecem a enxergar isso de uma forma mais natural e que a gente possa estar criando essas nossas crianças para que eles sejam os nossos futuros políticos, os nossos futuros professores, os nossos futuros advogados, os nossos futuros médicos. Porque se a gente continuar nessa situação de deixar os celulares, os jogos, né, educar as nossas crianças, vai ser bem complicado quando a gente estiver lá de bengalinha, idosinha, Fernanda, porque nada vai substituir o ser humano. Eu acho incrível, agora tu falou, né? Os nossos futuros médicos, os advogados, professores, tem aquela série que é linda, né? O Doctor, né? Gente, aquela série, aquele ator, ele representa de uma forma, porque é estímulo, né? Ele Sim. foi estimulado. Sim. Ele é um médico respeitado dentro do hospital. Uhum. Não é qualquer médico, ele é um médico respeitado. E eu acho que é esse olhar que está faltando. Sim. A humanidade, ela se perdeu dela mesma, né? De não ter um olhar empático, de não se preocupar com as pessoas. E é tão triste isso. Essa semana eu chorei. Chorei mesmo. Tava no Uber, não tava nem dirigindo, tava no Uber. E aí eu pensei numa situação. E aí eu falei assim para uma pessoa. Eu disse assim: você conseguiria ver o seu filho com febre emocional e não fazer nada? E ela, mas a pessoa tem que crescer, né? A pessoa tem que crescer, tá certo? Tem que passar por isso. Não. Tu não precisa passar por um choque frustrando as tuas emoções, porque se tu está frustrando as tuas emoções, é porque alguém está frustrando as tuas emoções, e a pessoa que está frustrando as tuas emoções é uma pessoa não empática. Sim. Porque todos nós temos as nossas limitações, nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos falhos, mas a partir do momento que você não consegue olhar para o outro com gratidão e amor, você se torna uma pessoa egoísta e uma persona não grata. Com certeza. Então é muito triste. Eu fico imaginando Deus, que criou a humanidade, foi lá, tirou da costela de Adão
né, um pedacinho da costela para criar Eva, para a humanidade se tornar o que se tornou. Né? Então, imagina a tristeza, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo chora com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Então, às vezes você olha para o céu e diz assim, onde é que está Deus? Porque Deus não está vendo que tudo isso está acontecendo. Deus criou a perfeição de tudo. Sim. Desde o jardim do Éden, Deus criou a perfeição de tudo. Mas o homem sempre se corrompe. É o homem. E por que Deus deixa o homem se corromper? Não tem nada a ver com livre-arbítrio, tem a ver com o poder da decisão. Você é livre para dizer sim, você é livre para dizer não, mas a Bíblia te orienta a ter domínio próprio. Com certeza. Né? Então, você sabe o que é certo e errado. Quando a pessoa peca ou quando a pessoa trai, ela vai dizer, eu nem sei porque eu traí, eu nem sei. Claro que existem disfunções genéticas também para traição, existe disfunção genética para tudo, gente. Infelizmente. Sim. Então, existe sim essa questão de disfunção genética, que se a gente for pro lado espiritual, a gente vai dizer como maldição hereditária, mas que, tanto pela ciência quanto pela forma espiritual, você consegue romper com toda a disfunção e com toda a maldição. Com certeza. Mas a pessoa tem que querer. Então, Deus te dá o poder de você decidir. Então, quando a pessoa diz assim, não, Deus me dá o livre-arbítrio, porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mas você quer ser filho? Essa é a diferença. Todo mundo é filho, mas você quer ser filho? Porque o filho tem que obedecer ao pai. Então não é todo mundo que quer. Aí as pessoas andam em rebeldia porque elas tomam o poder da decisão e quando algumas coisas acontecem errado na vida delas, Deus, onde é que tu estava quando isso aconteceu? Eu sempre estive Por que comigo? Por que comigo? O que eu fiz para merecer? Eu sempre estive ali, né? Eu imagino Deus assim, eu sempre estive ali. Então quando nasce uma criança especial, eu vejo o olhar de Deus. Também. Eu vejo o olhar de Deus para cada criança especial que a gente tem, para tratar aquela família, aquela geração. Não querendo romantizar essa questão, né? Porque tem pais que a gente conversa e que eu falo justamente isso. Eu assim, olha como a senhora é especial. A senhora recebeu uma criança que tem uma limitação, que tem uma necessidade especial. O nome já diz especial. E a senhora vai poder cuidar, vai poder tratar dessa criança. Aí, muitas vezes, né, estás romantizando, tu fala isso porque não é contigo, e não é bem assim. Eu não estou querendo me comparar, não estou querendo dizer que é fácil, de forma alguma, não é fácil. Mas seguir os preceitos de Deus. E quando a gente coloca na mão de Deus, por mais que seja muito difícil, mas ele está caminhando no lado. Eu sempre falo assim, quando um filho pede algo para sua mãe ou para o seu pai, e que aquele pai não pode dar naquele momento, eu vou simplificar o que eu quero passar para vocês. A gente às vezes pede coisas para Deus. Ai, Deus, eu quero passar na prova, mas eu não estudo. Eu não passo na prova. E eu culpo Deus, por que eu não passei na prova? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Se eu recebi aquela criança na unidade onde eu trabalho, se eu recebi aquela criança no meu ventre para que eu crie aquela criança, eu sou especial, sim. Foi Deus que me escolheu. Então, peça ajuda para Ele, aceite a ajuda dEle e caminhe com Ele. Né? Eu acho que Deus, a partir do momento que o ser humano parar de brincar de ser Deus, porque Deus nos dá inteligência de um homem fazer um avião, né? um monstro daquele no céu e de descobrir aí a cura de tantas doenças, as nossas vacinas, enfim, não entrando em méritos disso, Ele nos dá inteligência para isso. Porém, Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Nem um fio do nosso cabelo cai sem ser da vontade dEle. Então, confie em Deus. Por mais que você ache que está lá no fim do poço, geralmente é no fundo do poço que está o petróleo. Quando você chega no fundo do poço, peça ajuda a Deus. Deus não vai negar ajuda em momento nenhum. Se ajoelhe. A ciência comprova, tá? A ciência comprova que quando você se ajoelha, isso eu vi também na rede social, e junta as suas mãos, Fernanda, que o globo central, que é da inteligência, ele se enche de sangue, né? Ele estimula os pensamentos e o desenvolvimento. Então, converse com Deus. Ele é teu pai, ele vai te ouvir e vai dar força, sim, para essa tua caminhada com essa criança, com esse sobrinho, com esse conhecido, nessa empreitada aí nesse plano que hoje a gente está aqui.
Uau! Não precisamos encerrar de melhor forma. Voltamos no segundo tempo com os patrocinadores e um pouquinho mais de Nilce Silveira. Olá, meu nome é Robson, eu sou fundador das empresas Ramei Sushi e quero falar para vocês que nós temos as unidades de Ramei Sushi no Pedra Branca, Avenida Pedra Branca. Temos uma outra unidade no bairro Cobra Sol, na Avenida Lédio João Martins, e também no Paraná, na cidade de Cascavel. Nós somos especializados em comida japonesa e também frutos do mar. O Ramei Sushi, ele é conceituado como excelência em qualidade, atendimento e o melhor custo-benefício da cidade. Venha para o Ramei Sushi. Você está precisando de um tratamento para o seu cabelo? Uma recuperação para a saúde dos seus fios? Ou até mesmo um alisamento? Eu sou Yuri Souza, cabeleireiro há mais de 10 anos, trazendo a satisfação das minhas clientes. E não é só o cabelo, mas as suas unhas também precisam de atenção. Eu sou a Thay Presalino, especialista há 16 anos em cuticulagem, alongamento e esmaltação em gel. Entrego a você serviço com agilidade, durabilidade e qualidade. Nosso estúdio fica localizado na Avenida Valfride Vieira Martins, número 14, próximo do Hotel Zunino, no Bela Vista. Entre em contato pelo meu Instagram, Tayane Presalino Nail Designer. E o meu, Yuri Souza, _cabeleireiro. Olá pessoal, eu sou a Jo, proprietária da Jo Modas, uma loja que fica localizada em Palhoça, na Barra do Aririú. Gente, nós trabalhamos desde o masculino, feminino, infantil e calçado. Toda a numeração, desde o bebê até o plus size. Além de a gente ter um crediário super facilitado, atendimento personalizado, a nossa entrega é facilitada e, além de tudo, estacionamento. O nosso WhatsApp é 48999 20 1559 ou 4899606 2833. Vai lá na nossa página no Instagram e segue @jo_modas2s. Dê dicas para nós, ideias que a gente está pronta para inovar. Vem para Jo Modas? A rádio que toca Palhoça. Voltamos para o nosso segundo tempo. Eu falei que era rapidinho, só para você tomar uma água e para você continuar aí nos ouvindo, para você que é pai, que é mãe, que é familiar de alguma criança especial, seja qual for essa criança e qual a sua debilidade. Mas como eu mesmo estava aqui dizendo, eu acho que uma criança especial, ela é tão especial para Deus que Deus, e nós somos tão especiais para Deus que Deus envia essa criança para colocar ordem na casa, ordem na família, ordem em toda geração, porque eu vivi essa experiência, gente. Eu não estou falando de que é muito fácil falar quando você não viveu. Não, eu vivi essa experiência, tive um irmão especial, tenho um irmão especial que veio a falecer, está junto de Deus. Então eu posso dizer sim, o quanto ele nos ensinou como família, o quanto ele aproximou toda a nossa família e geração também. Mas antes de voltarmos aqui com a Nilce Silveira, que tem uma história linda também. Poxa, gente, ela ensinou o paizinho dela, né? A ler, a escrever. Isso é incrível. Alfabetizou o próprio pai. Que legal. E eu quero agradecer aqui primeiro também os nossos patrocinadores. Vocês viram que eu tô de cabelão, né? E eu já falei aqui que eu tô quase que nem a Joelma, batendo cabelo pra lá, batendo cabelo pra lá e pra cá. Gente, esse cabelo aqui, eu não botei mega, tá? Ele é um topo de mega, na verdade. Ele é um topo que ele é preso aqui assim. E dos nossos patrocinadores, que são Lux Brazilian Hair. Então eu coloquei justamente para vocês verem uma das facilidades, tá? Que a Luxus tem, que você vai ali comprar o seu mega hair, colocar com o profissional que você quiser, seja qual for a técnica.
Porém, todavia, se você, como eu, não pode estar nem cortando, nem pintando, mas estava com saudade de um cabelão, é só ir lá e mandar fazer um topo, que já está resolvido os seus problemas. Cabelo comprido novamente, cabelo humano, tá, gente? Cabelos brasileiros do Sul, os melhores, vendem para todo o Brasil, Brasil exterior também, tá? Então a Luxus é um dos nossos patrocinadores. Também temos Ramei Sushi, que fica lá na Pedra Branca. E, bom, eu dispenso, para quem é da Palhoça e região, dispensa uma legenda melhor, né? São mais de 34 peças de sushi, gente. Um risoto de camarão que é uma especiaria. Verdade ou não é? Bem verdade. Que É uma risoto delícia. inesquecível. Aqui tá todo mundo aqui, ó, já com água na boca. Então você já sabe, tá, gente? Tá aí Presalino, Yuri, quem faz os meus cabelos também, Yuri Souza. E eu quero agradecer a todos os demais. Gente, você patrocinador e vocês que vão chegando, é muito importante vocês saberem que este programa, o Equilibrírio, ele se sustenta com o auxílio de vocês para que a gente possa estar levando essa audiência para casos tão importantes como esse aqui, da Nil Silveira, que vai ajudar tantas famílias que não sabem, às vezes, como lidar com essa criança especial que tem. Nil, você está escrevendo aí, conta pra gente que tanto que você está escrevendo aí, é mulher de Deus. Quando eu fico ansiosa, eu começo a escrever. É mesmo? Isso é meu, assim, sabe? Mas você vai escrevendo daí coisas suas ou relacionada a pensamentos que você quer fazer depois ou agora? Sim, não são... Como é que eu posso falar? Eu comecei a escrever aqui frases que eu acho muito interessante, né? Comparar o autismo e as deficiências como o mar, né? O mar, ele tem dias que está revolto, né? Que está agitado. Outros está em calmaria, tranquilo, mas em qualquer dia a gente precisa respeitar o mar, né? Respeitar o limite do mar. Então, é isso que eu peço para as famílias, para as pessoas que convivem com essas crianças, com esses adolescentes, com esses seres humanos incríveis que têm algum tipo de transtorno. Lembrando que autismo ou qualquer, né, autismo, déficit de atenção, hiperatividade, o TOD, não é uma doença, é um transtorno, é uma disfunção dos neurônios. Então, eles precisam apenas se encaixar e a gente precisa ter paciência. Paciência, calma e deixar cada coisa no seu tempo, porque em algum momento, por isso que o símbolo do autismo é o quebra-cabeça, né? Eles vão se encaixando. O colorido é pela questão da diversidade de tantas famílias, né, envolvidas, né, com as pessoas autistas. E a cor azul tem duas, né? Tem duas teorias, que o autismo é uma cor da calma, né? Que transmite a calma, o azul. E também porque a cada 5 autistas, 4 são meninos. Então, eles escolheram a cor azul também por causa dessa representação. Uma coisa importante agora que você falou, a distrofia muscular de Becker, ela é uma doença rara, que era a doença do meu irmão. E agora você falou, eu me lembrei, e também em meninos. E os casos que tinham no Brasil, além do meu irmão, era um caso, agora não me lembro onde, mas um que me marcou, que minha mãe chegou aí atrás para conversar. Era de 2 irmãos no Rio de Janeiro. Nossa. E tem alguma leitura sobre isso, de por que se desenvolve em meninos? Assim, em relação ao autismo, o que eu leio, né, o que eu vi, que eu estou tentando compreender, é relacionado ao cérebro mesmo, né? Ao cérebro do menino, ele é mais fechado do que o da menina. Isso faz com que os neurônios ali, a atividade relacionada a essa disfunção aconteça com maior proporção. Entendi. Mas é uma caminhada de, como é que eu posso dizer, de conhecimento diário. Então, eu estou estudando dia após dia para poder me aperfeiçoar. Uhum. Também posso dizer que eles estão atrás, né? Porque hoje o autismo é um comportamento, né? É do desenvolvimento, é comportamental. Uhum. Então, não tem um diagnóstico assim, não tem um exame para poder ver o que a deficiência do seu irmão, assim como o síndrome de Down, tem formas de descobrir. E o autismo, assim como o TOD e tantos outros transtornos, ele é realmente mais, por isso o diagnóstico acaba levando um pouco mais de tempo, né? Aos primeiros sinais, geralmente ele aparece aos 4 meses de idade, já tem sinais bem evidentes, né, do bebê quando tem o autismo. E tem criança que até os 2 anos tem um desenvolvimento perfeito.
depois dos 2 anos começa a regredir. Então, tem toda uma conversa. Por isso que a idade escolar, hoje, né, as crianças estão sendo mais visadas e está surgindo. Não que não tinha antes, mas agora está sendo mais visada por causa das creches, das grandes quantidades de crianças em creches, e os professores estão percebendo esse desenvolvimento da criança. Então, hoje, eles podem ser diagnosticados com os 4 meses através do seu comportamento em relação a ser menino e menina na questão do desenvolvimento, do transtorno, né? Agora, a questão da deficiência do seu irmão, eu fico devendo, porque aí realmente era mais uma curiosidade, porque a gente ouve falar mesmo nessa questão de ser mais em meninos, mas já é mas, na verdade, tu já abriu muito a minha mente sobre essa questão do cérebro do menino relacionado ao cérebro da menina, essa diferença. Então. Existe, né? Existe de genes mesmo, do Y, do W, né? Tem toda essa situação que os neurologistas, eu acho eles, meu Deus, assim, a cabeça de Deus pensante na Terra, né? Legal, verdade. Porque eles são incríveis. Mas, vamos, para a gente concluir aqui esse nosso programa, esse nosso bate-papo, eu quero que tu me fale, na verdade, não que tu deixes, mas que tu me fale, assim, o que tu espera. Tu já falou ali bem no início do programa qual é o teu objetivo. Sim. Mas o que tu espera hoje como mentora? O que você espera hoje alcançar como objetivo com as famílias? O que eu espero realmente é que eles alcançar nessa questão do conforto, né? Que eles tenham acolhimento, que eles consigam enxergar essa deficiência do seu filho, da sua criança, como um obstáculo ou como algo para o seu desenvolvimento pessoal, não como um problema, não como um castigo, não como algo surreal, né? Para tudo tem solução nessa vida. É só a gente procurar as pessoas certas. E eu quero ser essa pessoa certa nesse quesito. Não garanto que eu vou resolver o seu problema, porque muitos dos meus problemas eu entrego pro cara lá de cima. Então, mas é um caminho. Mas eu quero fazer a diferença. Eu quero pelo menos olhar no olho e dizer, vamos seguir esse caminho, vamos tentar para ver se dá certo. Se não der certo, vamos para o plano B, vamos para o plano C. Pelo menos tentar dar uma luz para essa família, dar uma luz para essa criança, para que ele realmente seja incluído na sociedade da melhor forma possível. Porque é uma frase que eu ouvi, eu até estava anotando ela, e eu quero que fique bem na cabeça de cada pessoa que esteja ouvindo e assistindo esse programa. O autismo, ele não é um mundo à parte. A deficiência, qualquer tipo de deficiência, não é um mundo à parte. Elas fazem parte desse mundo. Nós somos seres, nós somos todos irmãos. Queiram ou não queiram, acreditem ou não acreditem, somos todos irmãos e temos um objetivo e um propósito aqui. Quem aceita e quem segue, que legal. Sofre bem menos, pode ter certeza. Quem ajuda um ao outro sem pretensão de receber, quem oferece a sua mão um ao outro sem pretensão de receber. E para quem não pensa dessa forma, eu vou orar para que consiga pensar dessa forma e viver um pouco mais feliz com as nossas diferenças, porque o legal mesmo é ser diferente. Uau, gente, que incrível. Gente, era um programa hoje muito mais para que vocês tivessem esse conhecimento, a importância, né, de você. Hoje existem muitos profissionais e mentores para tudo. Eu sou mentora, sim, mas cada um dentro de sua área, né? Então eu acho a área da NIL uma área extremamente importante, com todas as especializações que ela tem. Eu vi os meus pais, né, muito sem uma orientação, sem saber ali o que fazer. Então, você saber que existe uma profissional que tem várias especializações e que, né, é neuropsicopedagoga também, eu sou neuropsicopedagoga, psicopedagoga, tenho a minha pós-graduação também em gestão escolar, em ABA, estou me especializando também em ABA, que é essa linguagem, né, que usam muito com os autistas. E o que eu não, se aparecer algo que eu não conheço, eu também vou atrás, vou estudar e vou descobrir, porque isso é o que é o legal, né? Isso que é o interessante. E a gente está se descobrindo
novos desafios diariamente. Eu gosto muito disso. Não, e Se é algo que me dá importante. prazer, isso é o estudar, é o ouvir um outro, né? Verdade. E é isso aí. E a gente tem que estar cada vez mais aberto ao conhecimento, ao entendimento, a saber que, na verdade, todas as profissões e as novas profissões, elas vieram para nos auxiliar, elas vieram para nos ajudar. Tem muitas pessoas que têm resistência até mesmo à internet, né? Sendo que, na verdade, hoje você ajuda por ali também. Sim. Então, é necessário nós abrirmos a nossa mente para receber profissionais como você, que nós não conseguimos nada sozinho. Se Deus coloca as pessoas aqui na Terra, é para que nós possamos estar ajudando uns aos outros, né? E é dessa forma. Deus te deu uma especialização aonde, desde lá, quando você era pequenininha, Deus já revelou o seu dom ali, quando você foi cuidar do seu pai. Né? Quando você foi ensinar ali o seu pai a ler, quando ele falou, ele já tinha certeza que quando você nascesse, você seria a professorinha dele. Falou. Né? Então, ele já sabia disso. E é dessa forma que Deus se comunica. Então, ali, Deus... mas por que ele não teve condições de aprender? Era dessa forma que Deus queria, que ele não aprendesse, que fosse você que ensinasse ele, para que hoje você tivesse esse coração sensível e empático ao caso das outras pessoas, das outras famílias. E é muito triste quando a gente se depara com frustrações das quais você passou, que às vezes as pessoas elas não são empáticas e também não querem ajudar, né? E aí isso é muito complicado. Então, procure a Nil, se você estiver precisando de um auxílio, se você estiver precisando receber uma palavra de conforto, uma orientação, ela vai até a sua casa, ela vai conversar com você, familiar, que precisa dessa compreensão, precisa do entendimento, porque não é somente as especializações que ela tem a vivência, né, de como diretora, ela ter presenciado vários e vários casos e poder estar auxiliando vocês, né? Não é só de palavras, é de vivências, é de experiências. E eu sou muito grata por você ter aceitado esse convite. Eu sei que foi desafiador para você aceitar estar aqui. E eu sou grata mesmo, porque as pessoas precisam de seres humanos como você aqui na Terra. Não, eu que agradeço, Fernanda, pela oportunidade. Tudo que eu estou aprendendo, que eu estou indo atrás, a minha pretensão é passar para as minhas amigas, minhas parceiras de trabalho, onde eu passo mais tempo com elas do que com o meu próprio marido. Então, tudo que eu estou aprendendo, eu tenho essa pretensão de passar para elas, para que elas possam também estar sabendo lidar com as crianças, porque as professoras é que estão em sala, né? Elas é que têm realmente ali a função diária de estar com eles e de poder estar conversando com a família. Então, essa é a minha pretensão, é estar contribuindo na instituição que hoje eu trabalho, e que eu sou muito grata também a Deus pela minha profissão de ser professora, de estar diretora, e agradecer essa oportunidade. E eu quero sim, de uma certa forma, mas claro, sempre positiva, fazer a diferença na sua vida, para minimizar um pouco o seu sofrimento, a sua dúvida, e se eu também não souber, juntas a gente aprender. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, esse foi o nosso Equilibrilho, né? Sempre com pautas relevantes, importantes aqui para você, histórias reais, vivências, coisas de verdade, nada de fake news. E eu já ia me esquecendo também, gente, de agradecer esse recebido. Eu tô com um blazer que é um recebido da Closet Que Bela, tá? Que é uma malinha que você escolhe lá várias... É Closet Que Bela, tá? O que mesmo que é de queijo, que bela. E ela vai até você com várias peças lindas. Esse conforto de receber as coisas em casa, eu amo, tá? E assim, ó, pra você ter uma base de valores, assim, R$149,90. Então, pensa. Nossa. É nesse nível, tá? Então, muito obrigada por esse recebido, minha querida. E mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Obrigado a você, Nil. E voltamos na próxima segunda-feira com o nosso Equilibrilho, a Rádio PH.